done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Boa noite a todos, boa noite aos queridos irmãos, membros da nossa igreja, congregados, boa noite a todos que já estão prontos para adorar o Senhor conosco nessa noite. Nós estamos muito felizes porque sabemos que onde você está, o Senhor estará também através do seu Espírito. Então a convocação desse momento é: adoremos ao Senhor juntos, com brado de júbilos, com corações contritos, e que tudo que nós viermos fazer seja para o louvor do seu nome. Vamos orar, iniciando este culto. Você pode orar também aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, e entendendo que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, lá Ele estará, e creia nisso. Senhor Jesus, nós adoramos o Teu nome e elevamos o Teu nome acima de qualquer coisa, porque o Teu nome está acima de qualquer nome. Nome poderoso, o nome de Jesus. Nesse momento, nós iniciamos este culto em adoração ao Senhor.
e que todas as pessoas que estão prontas a cultuar ao Senhor, que os seus cultos cheguem ao Senhor como nas tuas narinas como um cheiro suave, e que o Senhor derrame bênção sobre cada um de nós. Ó Senhor, nós queremos engrandecer ao Senhor e louvar o teu nome com tudo que nós temos, que as músicas, que a palavra através do teu servo seja para a tua glória e para o teu louvor, e que o Senhor fale conosco através do teu servo. Em nome de Jesus nós oramos assim e colocamos todas as nossas intenções diante de ti. Abençoa-nos, ajuda-nos e nos impulsiona a cultuar ao Senhor como convém. Nos despede da carne e nos ensine, nos ajude a entrar no âmbito espiritual, porque queremos te adorar em espírito e em verdade. Amém. Oh, 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 oh.
Como é bom render louvores ao Senhor, não é não? Nesse momento a gente vai fazer o nosso introito bíblico. E eu queria ler com você no Salmo 146. Você que está com a sua Bíblia física ou Bíblia no celular, vamos ler esse introito? Vamos ler esse texto que é maravilhoso e traz conforto aos nossos corações? Vamos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem no meio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramem nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E isso nos traz conforto, porque com esse texto nós podemos perceber que o Senhor tem o controle de tudo. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E obrigado porque tu nos conforta através da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tu tens o controle de todas as coisas, o controle das nossas vidas, o controle, Senhor, de tudo que vai acontecer conosco, porque desde a fundação do mundo o Senhor já sabia de tudo. Portanto, Deus, nós queremos render honra e louvor ao Senhor, por saber que tu governa o universo, é o Criador de todas as coisas e governa todas as coisas. Oramos ao Senhor agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir. Se a cada momento estamos bem perto de suprir. Cante crente. As ondas atendem ao meu mandar, sou sossegado.
é para quem crê. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, as forças do mal, as águas não podem a naufragar, eleva ao Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com vosso estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Sossegai, descanse no Senhor. Olá, que bênção! Podemos estar juntos mais uma vez. Esse momento separamos para adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler um texto para que nós pudéssemos meditar. Lucas 21, versículo 1 diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que Jesus está falando é a intenção do coração. Aquilo que aqueles homens faziam, muitos faziam apenas para demonstrar que tinham dinheiro, tinham autoridade, para a sua própria arrogância em relação às outras pessoas que ali estavam. Mas Jesus, olhando o coração daquela mulher, sabendo do seu íntimo, sabia que ela confiava plenamente em Deus, porque estava dando daquilo que tinha. Tudo o que tinha eram apenas 2 pequenas moedas de cobre. Você hoje deve avaliar o como vai fazer a sua oferta. Se essa oferta agrada a Deus, se você com essa oferta está demonstrando que confia em Deus no agir dele da sua vida. Por isso agora eu gostaria de orar por você. Ó Deus, obrigado, Pai, por tudo o que Tu és, pelo Teu cuidado para conosco. Ó Deus, Tu tens sido misericordioso, nos dado alimento todos os dias, tem mantido, ó Deus, a nossa despensa cheia, Senhor. Tem cuidado de cada detalhe. Nesse momento, Pai, glorificamos o Teu nome quando trazemos a Ti dízimos e ofertas, para que o Teu nome seja engrandecido, para que, ó Deus, venhamos a dar o testemunho que Tu tens sido supridor nas nossas vidas. Por isso, confiamos em Ti. Ensina-nos a ser, ó Deus, como essa viúva, Senhor, que entregou tudo que tinha, confiando plenamente na Tua vontade, na Tua misericórdia e no Teu amor sobre a sua vida. Por isso nós lhe agradecemos. Abençoa a Tua igreja, abençoa os membros da Tua igreja, abençoa aqueles que vão fazer os depósitos nesse dia na conta da igreja. Mas faz prosperar o trabalho da Tua igreja. Faz com que a Igreja Batista do Calhau assuma a sua posição de forma correta, fazendo a Tua vontade nos campos missionários, aonde quer que Tu nos ordene. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E este agora é um momento de oração, momento de intercessão. E nós temos tantos motivos para interceder ao Senhor, para orar ao Senhor. E temos a necessidade de orar por tantas pessoas queridas, próximas da gente, pessoas que fazem parte do hall de membros desta igreja. E por que não lembrar da nossa querida irmã Deise, do pastor Hamilton, nesse momento tão difícil que eles estão vivendo, carecendo das nossas orações continuamente. A Marci, o Almeida, a Lisete, o Hamilton, que é irmão da irmã Rosângela, o Jomar, que é um pedido da irmã Claridelma, o João, a Ada, que é a esposa do Ferreira, lá da Getsemane, a dona Sebastiana, mãe de John, que é um dos nossos guitarristas, uma pessoa muito amada. A Emily, filha da nossa secretária Shirley, está necessitando das nossas orações. A Ivonilde, que é mãe da nossa querida Janete, que foi membro desta igreja. O Enir, pastor Enir, pai do pastor Eric, que também carece das nossas orações.
e a Leiliane Lacerda, que Deus tem já feito um milagre na sua vida e nós esperamos em Deus que logo, logo ela saia da UTI e volte para sua casa, para o seio da sua família. Então, neste momento, eu queria te convidar em contrição para nós orarmos ao Senhor por todos esses pedidos e, mais uma vez, eu ressalto, pela saúde da irmã Deise, pela cura da irmã Deise, e que o Senhor faça a vontade dele na vida da irmã Deise, bem como do pastor Hamilton, que são pessoas muito amadas, um casal muito amado por nossa igreja, e que o Senhor faça aquilo que lhe apraz na vida deles dois. Ó Senhor Jesus, mais uma vez estamos em Tua presença, agora com o objetivo de orar ao Senhor por todas essas pessoas que foi falado aqui. Tu conhece cada uma delas e conhece a necessidade de cada uma delas. E nós rogamos ao Senhor, rogamos ao Teu Espírito Santo, que Tu neste momento afofe os seus travesseiros e que elas possam sentir o Teu cuidado sobre a vida delas. Nós cremos que o Senhor tem o poder nas mãos de cura e nós rogamos ao Senhor que o Senhor cure as pessoas enfermas neste momento, se assim for da Tua vontade. Ou o Senhor pode usar os medicamentos que estão sendo injetados e tomados para que esses medicamentos façam o efeito, tenham um efeito em seus organismos necessário para a cura destas doenças. E eu te oro, ó Deus, especificamente nesse momento, pelo casal pastoral desta igreja. Senhor, nós carecemos do Teu auxílio, nós carecemos do Teu agir sobre a vida deles, e nós cremos que a ação do Teu poder é eficaz. E assim nós entregamos, Senhor, a vida deles em Tuas mãos. E que o Senhor possa fazer o que Te apraz. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade em seus corações e na sua vida e na sua saúde. É assim que nós choramos, agradecidos, porque nós temos a certeza de que seremos respondidos segundo a Tua vontade e o Teu querer, porque a Tua vontade é soberana. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, todas estas vidas em Tuas mãos, e confiamos de que Tu fará segundo o Teu querer. No nome de Jesus nós choramos assim, e no nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus
Olá, que bênção podemos estarmos juntos agora para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje é aniversário da igreja, estamos nessa semana fazendo 28 anos. Olha que bênção poder olhar para a nossa igreja e ver que ela está amadurecendo. E não temos como pensar na igreja sem estar levando a igreja a pensar como Deus gostaria que a igreja fosse. Que a igreja se visse inserida dentro da palavra de Deus. E apesar de ser uma mensagem muito antiga, o texto que nós vamos ler hoje é do profeta Miqueias, capítulo 7. E esse texto fala de uma realidade do dia de hoje. Você vai perceber isso quando eu ler os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão, na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Que nesse momento, Senhor, ela ache guarida dentro dos nossos corações. Que ela possa, ó Deus, trazer a nós, Senhor, o senso de responsabilidade pessoal diante do teu reino, diante das próprias vidas, entender, ó Deus, aquilo que podemos vivenciar de bom e de ruim, dependendo da postura do homem. Por isso, engrandece o teu nome. Protege esse que fala, Senhor, para que esteja encoberto pela tua sombra. Para que tu possas, ó Deus, glorificar o teu nome através dos meus lábios. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando vemos esse texto, parece que estamos falando de um texto que acabou de sair no jornal de hoje. Um texto que fala sobre desgraças e problemas sociais e já estamos acostumados a ouvir. Quando falamos desse texto, ele fala de uma realidade. E eu imagino como há 2.700 anos, quando esse texto foi escrito, não haviam jornais. Mas o profeta fala anunciando isso. E o primeiro ponto que a gente pode olhar é sobre essa manchete. Imagine uma manchete dizendo tudo isso. Será que seria surpresa para a sua vida? Você tendo que dar propina, você tendo que dar presente para que a vontade ou a justiça fosse feita? Será que isso é alguma coisa fora da realidade atual? E eu louvo a Deus porque vemos que o homem continua sendo homem, apesar do tempo que existe, apesar de nós olharmos tanto quando vemos a palavra, olha para a palavra do Senhor e você é impactado pela realidade e pela atualidade dessa palavra. E eu, quando paro para analisar isso, a primeira coisa que eu vejo é esse quadro. Um anúncio de jornal dizendo tudo isso, você fala, mais uma vez descobriram que os políticos, ou que os juízes, ou que qualquer outra classe que tem autoridade sobre a vida da sociedade está fazendo de novo tudo errado. Mas o profeta continua falando. Que desgraça a minha! Um olhar sobre si mesmo, um olhar que leva o homem a ver que as coisas não estão acontecendo como deveriam. E aqui nós temos duas formas de entender. Aquele homem, o profeta, não estava falando por si mesmo, mas estava falando pelo povo pobre, por aqueles a quem Deus ama. Deus ama o pobre. Deus veio para os que são pobres. Deus não escolheu quando Jesus estava entre nós. Ele não tinha escolhido os sacerdotes, os líderes. Ele não buscou aqueles que tinham autoridade e poder, mas buscou nos pescadores, os homens mais simples da sociedade. Buscou naqueles que não tinham qualquer respeito, né, como cobrador de impostos. Esse é o que Deus quer.
E o profeta fala dessa mesma forma. Olha que coisa bonita. O profeta fala assim: eu estou em busca da fruta que deveria estar no pé, mas não há nada. E eu lembro de Ruth, quando estava com fome e buscando naquela plantação alguma coisa, e chegou lá e tinha alimento para ela, porque Boaz disse aos seus agricultores: olha, não peguem as espigas que caírem no chão. Sejamos bondosos para que aquela moça, Ruth, quando vier, tenha o que pegar. Jogue algumas, né? E aí a gente vê a bondade de Boaz com aquela mulher. Mas o que nós vemos no quadro montado aqui, pelo texto de Miqueias, é que ele foi buscar essas espigas, ele foi buscar os cachos de uva, mas não haviam, porque retiraram tudo. Então, não havia bondade no coração dos ricos naquele lugar. Não havia o desejo de abençoar ao pobre. É o primeiro desenho que nós vemos. Imagine, será que nós estamos tão distantes disso? Hoje nós vemos pessoas milionárias, bilionárias, e cada vez que lidam com dinheiro, são levadas a quererem mais dinheiro, mais ganância, mais poder, mais autoridade, mais isso, mas não buscam ser aquilo que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a humildade, e não estamos falando de pobreza, estamos falando de humildade. O profeta fala de uma humildade, mas ele fala também de uma bondade no coração. É tão bom quando nós podemos ver que a atitude das pessoas nos leva a perceber essa bondade. Num gesto do dia a dia, no seu caminhar. Nós somos, muitas das vezes, esse povo mau que o profeta fala. Nós somos... queremos o tempo todo tudo que é nosso nas nossas mãos, não aceitamos oferecer nada, e com isso acabam, e aí olha para analisar isso, acaba a esperança do pobre. O pobre abatido porque ele não tem o que comer. Estamos nessa época de pandemia, e quantos não são aqueles que estão desesperados? E nós, qual a responsabilidade que temos? Vamos falar, não, Deus permitiu que a pandemia viesse, que os problemas viessem, e nós não temos responsabilidade sobre isso? Pelo contrário, eu entendo que Deus levantou a sua igreja para abençoar aos pobres. Gostaríamos de fazer muito mais. Gostaríamos de estar muito mais prontos para isso. Mas eu falo à Igreja Batista do Calhau, que já tem 28 anos. Poderíamos fazer muito mais. Precisamos de você nessa frente conosco. Quando falamos desse primeiro momento do texto, nos primeiros 4 versículos, ele fala desse texto, e a sensação que nós temos, olhando o coração do profeta, é que ele, na realidade, está fazendo uma confissão dos pecados, dizendo, é desse jeito que nós agimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, é desse jeito. Ele reconhece publicamente que aquela sociedade estava contaminada pelo pecado. E essa confissão tem uma autoridade, porque ele é profeta, e ele sabia o que Deus queria ouvir, ele sabia o que o povo precisava ouvir. E quando ele fala isso, ele recomenda àquelas pessoas daquela sociedade: mudem o vosso proceder, restaurem-se diante de Deus, queiram mudar a si mesmos, queiram ser e não apenas ter. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Depois o texto continua e ele nos leva a um outro pensamento: o pecado do homem e o inimigo que habita dentro da sua casa. Não é que o inimigo esteja fisicamente na nossa casa, mas nós vivenciamos momentos de grandes problemas nos nossos lares e achamos que isso é normal. E o texto nos leva a perceber que o inimigo influencia a sociedade, fazendo essas maldades todas que nós já dissemos. Mas ele também, muitas das vezes, influencia os nossos lares. O texto nos diz que, no versículo 6, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. E ele continua, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. O profeta fala que a sociedade está corrompida e dentro dos lares também a corrupção, a ganância, a desejo de ser maior, de ser melhor, mãe contra filha, lutas que não deveriam acontecer,
pai contra filho, filho contra pai. Não é uma visão bonita de se imaginar. Há tristeza na palavra do profeta. Diante de todo esse quadro dos pecados, diante de todo esse quadro, ele diz: eu continuo confiando, eu continuo esperando em Deus, o meu Salvador, pois eu sei que Ele me ouvirá. Existe um inimigo dentro dos nossos lares. Não são os nossos filhos, não são os nossos cônjuges, não são os nossos amigos. É o inimigo que muitas das vezes influencia, levando-nos a pensar na ganância, levando-nos a pensar no ser mais, no ter mais, me perdoem, porque o ser é muito bom, mas o ter é alguma coisa que pode produzir sentimentos muito ruins. A ganância é uma delas, a arrogância é uma delas. Um coração humilde, um desejo de agradar a Deus é fundamental para nós cristãos. Nós não estamos aqui porque vamos ser ricos um dia. Se formos, que bênção. Mas se essa riqueza não for usada para benefício do reino, o que adiantou você ser rico? Você só causou dano a si mesmo, porque você, ao invés de pensar nas coisas de Deus, pensou nas coisas de si mesmo, na sua riqueza, em como ampliar a sua riqueza. Que não é indigno, eu não estou contra a riqueza, não é isso. Mas você tem colocado a sua vida à disposição do Senhor. Você tem feito aquilo que precisa. Quando nós olhamos a história desse santuário que nós temos, lindo o santuário, mas nós olhamos para ele e falamos: Senhor, foi a tua igreja que construiu? Foi a Igreja Batista do Calhau? Não. Muitas das vezes Deus levantou homens que não nos conheciam, inspirados por Deus, vieram aqui e fizeram ofertas para que a construção continuasse. Olha que coisa boa. Sabemos que esse santuário, apesar de grande, ele tem um peso da vontade de Deus sendo consumada nesse lugar. E isso nos alegra muito. E o profeta continua falando assim, o profeta reconhece sua parte em todo o processo. E ele fala no versículo 9, por eu ter pecado, suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. O profeta, depois de olhar a sociedade e olhar a influência do inimigo na sua casa, no seu proceder do dia a dia, ele olha também e fala assim, dentro de mim há pecados, dentro de mim eu preciso mudar, eu quero que os meus pecados sejam entendidos, eu quero que Deus perdoe o meu pecado. E ele fala, suportarei a ira do Senhor até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Não se isenta dos erros, nem os justifica. O profeta espera que Deus se levante para julgar e o absolver, pois ele já reconheceu seus pecados. Olha que coisa boa, quando num dia como esse, tão especial para a igreja, se a igreja olhar para dentro de si e falar, Senhor, eu sou ganancioso, eu tenho sido arrogante, eu tenho sido mal com quem tem sido bom, eu tenho pagado as coisas boas com atitudes más. Eu não tenho, ó Deus, apesar de conhecer a Tua palavra e essa expectativa que nós temos, que você conheça a palavra de Deus, que você tenha intimidade com Deus, você não tem seguido esse caminho. Pela dificuldade da vida, pelo medo do que pode acontecer. Mas nós, quando chegamos a Cristo, Ele nos deve produzir. E aí, essa produção não é nossa, mas é a minha vontade que Deus produza em mim algo que me leve a crer plenamente na Sua palavra. Isso se chama fé. Eu tenho fé que Deus, mesmo vivendo todas as minhas crises, dores, problemas, Ele vai me resgatar. E é isso que o profeta diz na parte B do versículo 9. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Olha que coisa boa. O profeta dizendo, eu sei dos meus pecados. E você sabe dos seus pecados, eu sei dos meus. Não me alegra tê-los, mas quando eu levo para Deus e falo, Senhor, aqui estão os meus pecados. Aqui está quem eu sou. Eu sou, apesar de aparentar isso, apesar de ter isso, apesar de ter a minha família, a minha esposa, os meus filhos, apesar de tudo isso. Senhor, eu sei que Tu sabes, mas eu quero Te apresentar quem verdadeiramente eu sou. Eu sou ganancioso, ambicioso, eu sou arrogante, eu sou mau, eu tenho mentiras.
e é uma coleção de pecados. E digo coleção porque muitas das vezes são pecados de estimação, que você tem prazer em vivê-los. Não olhando mais para Cristo, mas olhando para aquilo que te confronta e que não leva você a ter paz com Deus. Olha a importância de você ser como o profeta. No versículo 9, ele fala desse jeito: por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira. Mas na misericórdia ele continua: até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Que coisa boa quando o profeta fala isso, porque dá a você a expectativa, a esperança de que os seus pecados, vistos por Deus, possam ser perdoados. E hoje, com 28 anos de igreja, eu convido você a pensar nisso. Quais são os pecados que essa igreja, a Igreja Batista do Calhau, precisa apresentar a Deus? Para que Deus possa olhar do céu e se agradar de nós, se agradar da sua família, se agradar da nossa vida, para que possamos bendizer, adorar e falar: Senhor, esse cumprimento da tua vontade, não mais da disciplina, mas desse amor que traz luz à nossa vida, é tão importante, Senhor. Eu não consigo imaginar a nossa igreja sem querer ser no futuro aquilo que Deus quer que ela seja. Mas eu primeiro preciso ouvir a palavra. Primeiro eu preciso conceber esse entendimento. E depois nós vamos para 3 versículos muito bonitos que dão continuidade a esse sentimento do ver a sociedade, ver a si mesmo, ver a família, reconhecer em si os pecados, porque eu não posso reconhecer os pecados dos outros, eu tenho que reconhecer os meus. E aí o profeta Miqueias fala assim: olha que coisa linda. Quem é comparável a ti? Versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Nós estamos falando de 700 anos de Cristo. Nós estamos falando de 2.700 do dia de hoje. Mas o profeta olha para Deus e fala: tu és amor, tu és aquele que perdoa. O homem é contaminado pelo pecado de forma severa. Jesus disse, e aí você tem que entender isso, Jesus disse que o que sai do homem é o que o contamina. Então, para restaurarmos essa condição, precisamos olhar para nós mesmos, ser mais humildes, reconhecer em nós os pecados, para que o nosso coração limpo possamos agradar a Deus, louvar, bendizer o seu nome. Nossos atos de bondade sejam verdadeiros e possamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Nossas famílias precisam ser protegidas por aquele em quem confiamos e que é justo, bondoso e fiel. Quando você reconhece os seus pecados, e a palavra de Deus diz isso de forma tão linda, que é quando eu falo os meus pecados, quando eu falo aquilo que eu pequei contra alguém, e há um consenso, existe o perdão. E esse perdão não é apenas um perdão simples, ele cura a nossa vida. A igreja tem necessitado ser curada. Você e eu precisamos ser curados, não das doenças físicas somente, mas das doenças espirituais, a cegueira espiritual, a dificuldade de ler a palavra e entender, a dificuldade de saber da vontade de Deus diante de um fato da vida, como se nós não conhecêssemos a palavra. E precisamos falar: Senhor, desnuda os nossos olhos, para que aquilo que precisamos fazer, façamos segundo a tua palavra e não segundo o meu querer, para que o meu querer esteja por baixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus nos constrange a ser parecidos com Cristo. Então a gente fala desse Deus perdoador, que na hora do perdão, perdoa o pecado e esquece. E aí ele revela amor. O versículo 19 fala assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse versículo fala de um Deus que redime o homem, que redime, que traz de volta a vida,
com a sua compaixão, por pisar as nossas maldades, quer dizer, todos os nossos pecados são pisados, esquecidos. E ele fala isso porque aquele que está ali, o texto, quando você for ler ele todo, eu recomendo que leia o capítulo 7 de Miqueias. Você vai ver que existe uma inimiga, né? Essa inimiga é aquela que acusa, que faz com que a vontade de Deus seja obscurecida. Por isso que o profeta fala de luz, fala da necessidade de enxergar a verdade. E aí o Redentor, ele vem para apagar os nossos pecados, apagar as nossas maldades, mas ele o faz com misericórdia, mais uma vez, porque ele lança nas profundezas do mar, aonde nenhum homem pode buscar. E Deus não tem interesse de buscar os teus pecados do passado. Então, hoje, o que eu quero dizer para você é que esse Redentor quer olhar para você, não para o teu passado, mas de hoje em diante. Iniciamos um novo acordo com Deus na nossa vida. Iniciamos um desejo de Deus lançar nas profundezas do mar, nas suas costas, todos os nossos pecados. Mas você precisa se colocar na condição de aceitar e vivenciar e dizer a Deus: Senhor, os meus pecados são esse e esse. Senhor, me dê forças para vencê-los. Me dê forças para que eu consiga vencer as tentações. O Pai Nosso diz isso. O Pai Nosso diz que nós precisamos perdoar a quem peca contra nós. Se você gosta de orar o Pai Nosso, reflita sobre a palavra. E o versículo final, versículo 20, fala assim: mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. É para louvar a Deus, é para bendizer o seu nome. Aquele Deus poderoso, cheio de autoridade, ele fez um pacto com os nossos antepassados, de que nos perdoaria, de que nos amaria, que seria bondoso com Abraão, que seria fiel a Jacó. E se você já ouviu falar de Jacó e Abraão, ele está colocando o teu nome nesse lugar e falando: eu quero ser fiel a você, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero transformar a tua vida, eu quero oferecer a você a expectativa de uma oportunidade nova de vida. E eu estou falando para você isso porque nós não estamos falando a uma pessoa que não conhece a Cristo. Agora é a oportunidade da pessoa falar: eu quero esse Deus. E nós achamos que por estarmos na igreja não precisamos nos curar emocionalmente, espiritualmente, não precisamos limpar a nossa alma e glorificar a Deus porque nos sentimos limpos. Imagine um homem, e eu estava lendo essa semana de forma tão linda o texto que fala que os leprosos, quando estavam com a doença ela podia estar numa parte do corpo e até enquanto ele estivesse daquele jeito, ele ainda estava impuro. E aí o texto fala assim: bom, mas se a lepra tomar conta do corpo todo, ele vai ficar limpo. Incrível, né? Aumentou a doença e ele vai ficar limpo. E eu olhei e falei: Senhor, o que tu queres dizer com isso? E é tão muito óbvio quando nós começamos a pensar dessa forma. O que Deus fala nesse texto é uma coisa muito simples. Quando você deixar de esconder os teus pecados, esconder a tua lepra, e você expor a tua lepra toda a Deus, todos os teus pecados a Deus, tenha certeza, você será curado. Você entende isso? Para analisar. Enquanto você ficar restringindo o teu corpo, os teus pecados, a tua maldade, Deus não consegue chegar à tua vida com plenitude. E nós somos enganados pelo inimigo, achando que a nossa casa tem maldição, achando... Não é isso. O Deus ao qual servimos, ele olha para a gente e fala: ainda tem pecado escondido. Se arrepende. Deixa a lepra tomar conta de tudo que é aparente. Deixa todo mundo ver que você está doente de lepra, para que eu possa te curar por completo, para que a bactéria da lepra não possa causar mais danos à sua vida. Meu querido irmão, irmã, jovem, adolescente que nos ouve, é em amor que eu digo isso, clamando ao Deus Todo-Poderoso,
para que olhe a tua vida, para que derrame graça, para que derrame entendimento, para que dê a você esse sentimento de que você precisa voltar a ser plenamente do Senhor. Não permita as acusações de Satanás. Ele sabe dos teus pecados e dos meus. E ele só te acusa porque você não reconheceu os teus pecados. A tua consciência só te acusa porque você não se sente perdoado. Por isso, pare para analisar. Se porventura você ainda não se sente como deveria, hoje é um dia de restauração. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nesse momento em que a tua palavra nos constrange a parecer com Cristo, o Deus modelo, o Deus vivo, o Deus que se fez carne para alcançar cada um de nós. Ele não trouxe sobre si pecados. Ele não trouxe sobre si situações escondidas. Os seus discípulos sabiam o que ele fazia, e o que ele fazia sem estar com os discípulos era glorificar a Deus e bendizer o seu nome, atuar diante de discípulos que nós não conhecemos, mas que com certeza ele os fez. A vida de Cristo exala adoração a Deus. A vida de Cristo é um momento em que, quando você vê ele atuando, ele não atua por vontade própria, ele se coloca por baixo da vontade de Deus e fala: o meu Pai me mandou fazer isso, o meu Pai. Então, você e eu precisamos, no dia de hoje, ó Deus, por isso colocamos diante de Ti. Ensina-nos a buscar essa perfeição em Cristo, a tirar a lepra que tem ocupado os nossos corações, os nossos pensamentos, que tem, ó Deus, causado dano a cada um de nós. Tira de nós a arrogância, papai. Tira de nós, ó Deus, a intrepidez que leva à ganância, que leva ao uso, ó Deus, do que temos, do dinheiro que temos, não para benefício do Teu reino, mas para glorificar a nós mesmos. Trocamos de carro, Senhor, mas não pensamos do que tem fome. Compramos um novo apartamento, mas não pensamos daqueles que não têm lugar para morar. Como igreja, é essa a postura que Tu queres de nós, Senhor. Por isso nos ensina, por isso glorifica o Teu nome através de nós, que possamos, ó Deus, ao longo de toda essa trajetória de vida, glorificar a Ti. Por isso eu clamo a Ti nesse momento. Ouve a oração dos Teus filhos que estão vendo essa gravação. Que possam perceber a grandiosidade do Deus ao qual servem e o poder todo que Ele tem. E se o Teu Espírito Santo nos convencer do pecado, ó Deus, ensina-nos a nos arrependermos dele. Ensina-nos a caminhar glorificando o Teu nome. Precisamos de Ti, Senhor. Mais uma vez, precisamos de Ti. Como todos os dias do passado e como todos os dias do futuro, precisamos de Ti. Acampa Teus anjos próximos da Igreja Batista do Calhau. Glorifica o Teu nome, Senhor, sobre essa igreja, sobre aqueles que vão ocupar os muitos lugares que temos, Senhor, para que a pandemia não cause danos a nós, mas, pelo contrário, multiplique os homens e mulheres que estarão aqui cultuando e adorando o Teu nome. Tu és esse Deus, o Deus benéfico e bondoso, o Deus que o profeta, de forma tão linda, falou que é perdoador, que é misericordioso, que é fiel. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vais fazer nos próximos anos da história da nossa igreja. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. E agora, abençoando a tua vida, eu clamo ao Senhor que essa semana seja uma semana de paz, de bênção sobre o teu lar, sobre o entendimento do amor na família, e que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador e as misericordiosas bênçãos do seu Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Deus o abençoe. Esposas de pastor são abençoadas. Parabéns, mulheres, vocês são especiais.
Parabéns, esposa do pastor! Você é o quê? Linda! Maravilhosa! Manda um beijo para elas. Fala aí, parabéns! Parabéns, esposas de pastor! Parabéns, esposa de pastor! Vocês são lindas Vocês são lindas e muito especiais. Mas a minha vovó Daisy é a mais linda de todas. Um beijo. Hoje queremos fazer uma homenagem para as esposas dos nossos pastores. Parabéns pelo seu dia. Que Deus lhe abençoe. Amém. Eu quero parabenizar minha esposa Daisy por esta data especial, Dia da Esposa do Pastor, porque como disse Jesus a respeito de João Batista, a quem vocês saíram a ver no deserto? Um profeta? E eu digo, ele é mais do que um profeta. E com ousadia eu posso até parafrasear o Senhor e dizer que a Daisy não é pastora, mas ela é mais que pastora. Ela tem qualificações de pastora. E ela é uma companheira dedicada e fiel ao Senhor, a mim e à família. E nesta data em que comemoramos o Dia da Esposa do Pastor, eu não poderia deixar de render a ela a minha homenagem, o meu carinho, a minha admiração e meu amor por ela ser esta pessoa especial, serva do Senhor, companheira fiel, leal, inseparável durante quase 38 anos. Que Deus te abençoe, que Deus possa estender sempre as suas poderosas mãos sobre a sua preciosa vida. Amém.